Olá, estamos de volta com mais um programa Fala Doutor, em mais uma semana aqui, e você sempre nos prestigiando através das mídias sociais, mandando as perguntas, os questionamentos, as críticas. Continue, por favor, participando, porque é muito importante para a gente. E hoje o assunto é TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E ao meu lado, o doutor Adriano Miranda, médico, neurologista, especialista em clínica médica, e que é um assunto que você domina bastante, né, doutor Adriano? Já lida com ele há muitos anos. Isso é uma rotina muito grande no consultório, dia a dia do consultório, e o que nós vemos hoje é que tentamos trabalhar muito em cima da desmistificação, do preconceito com relação ao TDAH, que tem a cada dia investido mais em termos de publicações científicas. E o que nós passamos em termos de preconceito no Brasil não é um privilégio do Brasil, né? Recentemente, até num congresso mundial de transtorno de déficit de atenção, a gente vê que, conversando com o francês, com o inglês, com o americano, eles têm as mesmas dificuldades que nós temos aqui, que é a questão do preconceito, da família aceitar o diagnóstico. Então, hoje nós estamos aqui na presença, mais uma vez, do nosso amigo, psiquiatra infantil, César Mello, que vai nos ajudar a esclarecer algumas dúvidas para os nossos internautas. E que no primeiro programa em que ele participou trouxe um dado importantíssimo, e daí a sua presença de novo conosco aqui, falando que o TDAH hoje ele é o segundo, né? Segundo. E só perde em publicações para doenças cardiovasculares. Você vê a importância do tema. O tema é bastante enriquecedor. Você vê que o índice de incidência de casos aumentou muito, que é os casos novos. Prevalência já existe muito. Então a gente precisa trabalhar em cima do diagnóstico e levar mais informação para aquelas pessoas que querem saber um pouco mais do que seja o TDAH. E daí já quero agradecer também mais uma vez sua presença conosco aqui no Eu que Fala agradeço Doutor. mais uma vez, né? Já teve outro programa e a gente está muito feliz de estar de novo junto com a companhia do meu amigo, irmão Adriano Miranda, e você, Ricardo, que é uma pessoa maravilhosa. Vamos começar então da faixa zero, né? Aquela pergunta básica. Como é que diferencia uma criança, um jovem, um paciente agitado, transtornado, vamos dizer assim, inquieto, de alguém que tenha esse transtorno de déficit de atenção? É muito excelente sua pergunta, porque existe a criança levada, que é a criança que tem aquele comportamento mais disfuncional, que às vezes preocupa as famílias, que às vezes não é nada, precisa de limites para aquele caso. A criança hiperativa, que é o que mais... Você vê que o índice de procura nos consultórios de pediatras, psiquiatras infantis e neuropediatria é 9:1 das crianças que têm hiperatividade, que é inquietação motora, que não consegue ficar parada, que não consegue, as professoras, as escolas estão sempre mandando cartinhas, relatórios, que a criança não consegue ficar parada, ela levanta em locais inapropriados, então ela se torna uma criança disfuncional extremamente, leva a questões muito agravantes. Eles costumam brincar que às vezes destrói um contexto social porque não consegue ficar parada, levanta em locais inapropriados, corre em demasia, com riscos de atravessar em frente a carros, subir em locais que possa cair, lesionar. Então é muito preocupante no critério hiperatividade. Você tem 9:1 crianças que são demandadas para os consultórios de pediatria em virtude da inquietude motora. Mas gostaria de ressaltar que uma outra preocupação dentro do TDAH, que é o mais preocupante para mim, é a desatenção. Então isso é muito importante a gente esclarecer. Isso é muito importante, porque a desatenção, ela muitas vezes ela passa desapercebido, dependendo de como é que aquela criança tem sido acompanhada em casa ou na escola, né? Porque a criança desatenta é como se ela ficasse ali no mundo da lua. Ela não perturba ninguém. E o que incomoda exatamente é a inquietação. Isso não. Aí a criança inquieta, ela já rapidamente é encaminhada para uma avaliação médica, psicológica. Agora, a criança desatenta nem tanto. Então, muitas vezes é comum que esse diagnóstico do desatento ele seja um diagnóstico mais tardio. E essas crianças vão sofrendo muito, Ricardo. E isso é que me preocupa muito. Por isso que é muito importante que a gente quebre esses preconceitos e que as famílias comecem a aceitar o diagnóstico. Porque elas vão sendo vítimas de bullying, elas vão se isolando socialmente, dentro da sala de aula, né, elas vão se isolando, e isso pode trazer um transtorno, né, causar um transtorno
mental que pode levar pro resto da vida, né, doutor César? Exatamente. Então, acho que é isso que a gente devia preocupar, orientar as famílias, e a impulsividade, que faz parte do contexto desse diagnóstico. O que é impulsividade? É aquela coisa que você faz sem pensar. Nós temos aqui um lobo, né, frontal, que ele é nosso freio. Muitas vezes a gente até fala muito mais de coisas que a gente não deveria falar. Nosso freio, às vezes, não está muito regulado, precisa trocar as pastilhas, mas a criança que tem TDAH, ela faz e depois que ela se arrepende do que ela fez. Então, eu acho que o César pode comentar bem sobre isso. Em cima disso, o Adriano falou com muita propriedade. A desatenção, às vezes, leva a pessoa não focar naquilo que ela está fazendo. Então, gera um sofrimento, porque às vezes ela está na escola, ela está lá. Eu costumo dizer assim para os meus pacientes, ela está lá, mas não está lá. Ela tem o que a gente chama de hiperatividade mental. Ela está pensando várias coisas, mas não consegue. Às vezes passa despercebido aquele conteúdo que o professor vai dar. Então ele começa a não conseguir ler, por exemplo, muitos pacientes nossos que falam assim, eles não conseguem ler um livro, ele não passa da primeira página, porque ele não consegue focar direito. E gera um sofrimento. Às vezes as crianças abandonam o contexto escolar, abandonam a faculdade, quer dizer, não conseguem levar o seu curso adiante. E eles acham que, às vezes, secundariamente, às vezes possa desenvolver outros quadros, como até depressão, por exemplo, que ele acha que o problema está nele, e o problema está na atenção. Então, quando você trata esse problema com muita propriedade, através de um tratamento efetivo, você consegue levar adiante um quadro e melhorar a qualidade de vida daquele paciente. Então, é muito importante essa conscientização, tanto no quesito hiperatividade, desatenção e impulsividade. Porque, às vezes, a criança vai fazer uma prova, lê um enunciado, mas não consegue ler, já sai respondendo antes de ler o enunciado. Às vezes, a queixa fala assim, você está prestando atenção naquilo que eu estou falando, mas não consegue. Então, às vezes, existe uma certa dificuldade da outra pessoa entender a dificuldade daquela criança, daquele adolescente e do adulto. E quem está ouvindo a gente deve estar pensando assim, eu conheço alguém assim, ou na própria casa, ou um vizinho, um amigo, alguém conhecido. Quem essa pessoa procura primeiro? Qual profissional que ela deve procurar primeiro? Eu penso que aquele profissional que entenda do quadro. Eu digo assim, não é aquele prioridade daquele profissional, em que pese a neurologia e a psiquiatria tem aprofundado muito nesse tema. Mas aquele pediatra, por exemplo, aquele clínico geral que entenda do quadro, que estuda, eu tenho colegas que são excelentes nesse, pode, às vezes, dar um atendimento de muita qualidade e possa ajudar essa pessoa e expandir para ela poder ajudar e vencer esse quadro, vamos dizer assim. E o doutor César usou um termo que eu acho muito importante, doutor Adriano, e eu sou muito reticente, eu aqui tomo como jornalista, apresentador, mas eu gosto de me colocar aqui como ouvinte, como alguém que está aprendendo com vocês aqui sobre um tema que eu não domino, eu não sou especialista na área médica, por isso que eu me sinto aqui um aprendizado muito grande a cada programa. E as pessoas, às vezes, elas têm também essa dificuldade, às vezes, de encontrar determinados problemas que possam levá-la a procurar esse especialista e tudo, a conversar. Como é que é a sua conversa com esses profissionais, com esses pacientes lá no seu consultório, para orientar essas pessoas, para tranquilizar as pessoas? E é um termo que eu não gosto de usar, eu estava dizendo no início, que é o termo cura, sabe? Gosto muito desse termo, sou muito reticente a isso. Eu gosto de usar a palavra regressão. Ela pode talvez regredir esse TDAH para ela se tornar uma pessoa normal? Não tem normal, dúvida. Entre aspas. Assim, não tem dúvida nenhuma, e isso que a gente discute é a questão da importância do tratamento. Que na grande maioria das vezes, quando diagnosticado corretamente, é medicamentoso, mas existem outras ferramentas que também de abordagem multidisciplinar que são extremamente importantes para essas crianças. Mas o primeiro passo é reconhecer exatamente algum sintoma que leve de fato essa criança ao médico para buscar a família busque o tratamento. O que é comum, né, César, talvez, o que chame mais atenção, a inquietude, mas principalmente quando essa criança começa a ter um declínio na escola.
né? Então, o TDAH ele tem seus critérios, né, bem estabelecidos para o diagnóstico, são critérios técnicos, né, mas a gente sabe que isso começa a aparecer muito e começa a chamar a atenção a partir dos 6 anos de idade. E, embora a gente consiga detectar muito antes, esse é um dilema que a gente vive, inclusive com relação ao tratamento, e eu acho que a tendência é até mudar isso num futuro muito próximo. Mas, voltando à questão da família, quando ela começa a perder, quando ela começa a ter esse impacto na escola, aí a família fica atenta e aí a família procura o médico. Mas com toda a resistência que ela já sofreu durante algum tempo, porque aí você tem o parente, né? Você tem sempre aquela tia que é resistente ao tratamento, ó, o menino não tem nada, você está achando chifre aí na cabeça de cavalo, sempre tem um vizinho que interfere também no diagnóstico. Mas mas o mais importante, que é o que eu sempre falo, César, a família, uma mãe que tem uma criança com TDAH, ela sabe o que é TDAH. Isso que é importante. Só quem vive um problema de uma criança com transtorno de déficit de atenção que sabe, de fato, descrever isso. Acho que num próximo programa a gente pode até ter um bate-papo aqui com uma mãe, né, que vai deixar isso de forma mais prática para a gente. Eu dei uma palestra ano passado em Três Rios, com muito carinho, eles convidaram num grande evento lá em Três Rios, e eu aprofundei no tema. E eu achei interessante que 70% do quadro TDAH não está sozinho, existe a comorbidade. Então, às vezes a pessoa procura para comorbidade, e 33% tem 3 comorbidades. Comorbidade quando não existe só o TDAH. E o mais comum, que é um outro tipo de diagnóstico, que chama TOD, transtorno opositor desafiador. Então a criança, em virtude do TDAH, ela começa a desafiar a figura do professor e começa a ser expulsa de sala de aula. Então, o transtorno de aprendizagem é o outro que vem também a contraponto em cima disso. Então precisa um olhar muito especial, que quanto mais cedo você fizer o diagnóstico, como a gente já falou em outro programa, melhor o prognóstico. Então, assim, é importante esse acompanhamento na escola, no consultório e profissionais que estejam abalizados para poder tratar. Que a gente vai voltar no outro programa que a gente falou da equipe multidisciplinar que possa tratar. E quem tem os sintomas, quem tem o TDAH, ele consegue desenvolver uma vida natural como todos ou sempre vai precisar de alguém ao lado? Como todo quadro, existe casos leve, moderado a grave. Geralmente os casos são de leve a moderado e dá para viver bem com um tratamento perfeito. Eu vou pegar uma questão que você falou aí. A gente evita a palavra cura hoje em dia, principalmente na área da psiquiatria. A gente fala em melhora, porque cura é uma palavra muito forte. Né? Que você entende que curar você não vai ter mais. E muitas das nossas patologias pode advir em curso lá na frente. Aí você fala, mas você falou que curou? Não. A característica do quadro às vezes é cíclico. Às vezes, determinados tempos, ela parece que ele fica mais envolvente, vamos dizer assim, e precisando de ajuda para aquele profissional naquela área. Então, assim, é muito importante. E a gente fala que a escola é o nosso primeiro caminho, o Adriano falou com muita propriedade, porque manda relatórios para a gente, eu quero agradecer a todas as professoras que nos mandam os relatórios, a gente lê com carinho, e é muito importante essa parceria, uma via de mão dupla, que a gente possa trabalhar junto com elas, os profissionais da psicologia, que eu gosto de citar, que trabalham em TCC, terapia cognitivo-comportamental, que é mais utilizada por quadro, que é mais falada. Então, é muito importante todos esses profissionais envolvidos para poder ajudar esse paciente, vamos dizer assim. E tem casos de pais que agridem a criança para tentar corrigir isso? Nossa, na verdade, existem casos de pais que não conseguem admitir que o seu filho tem um problema. Então ele passa a ter uma conduta totalmente inapropriada para aquela situação especificamente. Falando isso é muito interessante, que é uma pergunta comum, né, César? Mas meu filho vai precisar tomar isso pro resto da vida? Como é que é isso? Essa é uma pergunta comum, frequente, que nem sempre a gente tem essas respostas de imediata, porque isso não é uma receita de bolo. Mas uma coisa nós sabemos, que existe o processo de adaptativo. O Adriano levantou a bola com muita propriedade, que é um dos maiores preconceitos em relação à medicação. A gente tem 2 no Brasil que a gente tem usado, né, que é o metilfenidato e o lisdexanfetamina, que são medicações. Tem o metilfenidato, que é um nome comercial chamado Ritalina, que você tem de 4 horas, que é a duração.
O Ritalina Eliac é de 8 horas, o Concerta, que é de 12 horas, que você tem esses 3, que é o metilfenidato. E tem atualmente o Luzidex, anfetamina, que é o Venvance, que tem uma duração maior. Você perguntar assim, essa é uma pergunta que sempre faz a gente, tem que tomar por quanto tempo? Eu trabalhei num serviço de TDAH, que eles tentaram até mudar o termo, tanto é que no CID-10 está com um transtorno hipercinético, só que não vingou, porque ele foi mudando ao longo da história. Começou com lesão cerebral mínima, disfunção cerebral mínima, TDAH e transtorno hipercinético. Eles tentaram modificar, mas o termo transtorno hipercinético não pegou. Então ficou TDAH, hoje mundialmente conhecido. Então, quando você fala assim, quanto tempo usar? Então, no nosso serviço, a gente fala, como a gente colocou dentro do leve, moderada, grave, então a gente usava durante o período escolar, quer seja, no início do período escolar até o final do ano. Então, você eximia aquela criança de tomar durante as férias. E é o que eu, particularmente, porque a gente está mudando, a gente tem a BENEP, que é o que une a neuropediatria com a psiquiatria infantil, que tem alguns que defendem que o paciente tem um transtorno, tem que usar direto, e tem aqueles que são os antigos, que sou eu, que defendem que durante as férias você tire. Então, assim, como você falou, existem casos graves que precisam usar direto. Eu tenho casos do paciente que fala, doutor, meu filho não consegue ficar sem a determinada X da medicação. Então, ele tem que usar direto, porque ele não vai conseguir focar, não vai conseguir controlar essa inquietude motora. Então, dentro desse critério que eu falei de leve, moderada, grave, existem casos e casos. Quero ressaltar que não é só medicação. É importante que se diga que, às vezes, tem muitos casos que a TCC, terapia cognitivo-comportamental, consegue trabalhar essa criança e modificar e melhorar a qualidade de vida dessa criança. E às vezes nem precisa da medicação. Ressaltar também as atividades ocupacionais com grande brilhantismo, pessoas que trabalham com esporte, música, arte, religião, teatro, todas essas intervenções são de extrema valia para essa criança, adolescente e adulto, para melhorar esse quadro, vamos dizer assim. É uma pena que o nosso tempo está chegando ao fim, né? Porque tem tanta coisa para falar. Esse assunto é assim, se deixar a gente falar aqui, nós vamos falar o dia inteiro. E assim, tem muita coisa interessante, a questão até do adulto, né, César, como é que... Porque hoje em dia as pessoas perguntam muito isso também. Mas antes meu filho não tinha tanto diagnóstico assim, então toda criança agora é porque ela tem alguma dificuldade na escola, eventualmente o comportamento é diferente, é TDAH. Não é isso, é porque as campanhas de conscientização, as pessoas estão mais atentas ao diagnóstico, a globalização, e a gente percebe que muitas vezes o pai traz o filho e fala, olha, mas eu era desse jeito. Agora, o impacto de um TDAH não tratado, que seria um tema que nós podemos discutir aqui, César, vamos te chamar aqui várias vezes, que é o impacto ao longo da vida. Então, se você fizer um retrato, né, de hoje e traçar uma retrospectiva, o tanto que essa pessoa sofreu, Ricardo, a questão do emprego, ela não consegue ficar no mesmo emprego, ela tem dificuldade no relacionamento, a vida conjugal, às vezes são pessoas que casam várias vezes, então isso vai trazendo, ela tem uma tendência maior ao uso de drogas, a questão da impulsividade, sempre a agressividade, então assim, são várias situações que podem... Nuances do quadro que a gente explica, que aí eu acho que fica mais fácil a pessoa entender que é muito importante que ela trate, que ela procure precocemente um médico, né, que não necessariamente, o César falou muito bem, um especialista, um neurologista ou psiquiatra, mas que ela seja abordada por uma pessoa que conheça de fato do assunto. É uma pena que o tempo está acabando, vamos voltar aqui para discutir um pouco mais sobre isso, fazer uma série TDAH, eu acho, né, César? Uma série TDAH. Eu sempre faço essa pergunta, esses medicamentos eles são fornecidos pelo SUS? Não, infelizmente não. A Juiz de Fora teve um passado que eles compraram um lote de acho que 20 mil, me falaram no passado, do Ritalina, mas atualmente não. A gente tem uma medicação que a gente usou muito, que é chamada de segunda escolha. Você tem aquelas medicações de medicina que são primeira escolha. Eu costumo dizer que a segunda escolha está bem embaixo, porque os principais tratamentos do TDAH é os psicoestimulantes. Embaixo são chamados antidepressivos, aí tem no SUS, que é o imipramina, por exemplo, que é uma medicação muito usada. Eu perguntei para um dos maiores especialistas em TDAH se o imipramina era tão bom e que a gente resolvia na minha época, quando eu fazia residência em Juiz de Fora. Ele falou que melhora muito a hiperatividade e a impulsividade, a desatenção, ele falou, esquece.
que é talvez um problema que mais pega essas crianças. Existe uma teoria, que eu já li vários artigos também, que a criança é hiperativa porque ela é desatenta. Quando você melhora a atenção, você melhora a hiperatividade. Porque é uma incoerência. Você vai usar uma medicação que é estimulante para uma criança hiperativa, e fala, como isso? Porque ela melhora a atenção, ela não está ali para melhorar, não é calmante, como outros remédios chamados benzodiazepínicos são. Então ela melhora a atenção, então ela melhora a hiperatividade. Então você consegue desenvolver melhor essa criança e adolescente. Mas, por favor, nunca faça a automedicação. Sempre busque um especialista antes de se medicar. Porque uma situação em que você pode tentar ajudar, você pode piorar o que poderia ser resolvido numa consulta médica. É sempre importante. Doutor César, muito obrigado. Excelente. Muito obrigado a vocês, Adriano, meu amigo, irmão, Ricardo Ribeiro. Quero deixar a minha felicidade de conhecer uma pessoa maravilhosa que é o Titico. Eu não conhecia pessoalmente, já ouvia falar muito dele. É uma pessoa que eu ouvi a fala dele num programa nosso aí. Um abraço para você, Titico. Doutor Adriano, obrigado pela gentileza. Mais uma vez, eu que agradeço, e o programa cada dia é melhor, hein, Ricardo? É isso aí. E a você que nos acompanhou, obrigado. Mais uma semana aqui no Fala Doutor. Um outro assunto na semana que vem vamos abordar, e você participando, como sempre, nas mídias sociais. Sua participação é fundamental. Grande abraço, até a próxima.